vai falar sobre desnutrição. E aí, na era da obesidade, a desnutrição ainda é um problema na infância? É o que a gente vai ver agora. Então vamos lá, gente. O que é a desnutrição? A desnutrição, ela nada mais é do que uma menor oferta de micro e macronutrientes, né? Gerando um desbalanço no nosso corpo. Então a gente tem, acarretando tudo isso, um déficit ponderoestrutural e alterações sistêmicas. Então a gente pode achar que essa importância, ela tem caído, mas na verdade ela ainda tem uma importância mundial. Se a gente olha, na verdade, no Brasil, a gente tem 7% das crianças menores de 5 anos com desnutrição crônica e 1,5% das crianças com desnutrição aguda. Se a gente olha para o mundo, esses valores sobem para 22% quando a desnutrição é crônica e 6,7% quando a desnutrição é aguda. Isso a gente pensa muito nos países com menor condição socioeconômica, né? E aí a gente sabe que tudo isso, que todo esse cenário tem uma alta morbimortalidade. Então é uma coisa de extrema importância para a saúde. E um conceito muito importante da gente lembrar é que desnutrição é diferente de fome oculta. A desnutrição, na verdade, ela é um déficit geral de nutrientes. Então a gente pensa em macro e micronutrientes. A fome oculta, ela está mais relacionada a alguns micronutrientes. Então, por exemplo, falta ferro, falta vitamina A, e aí não necessariamente esse paciente está desnutrido. Então precisa tomar cuidado com esse conceito nas provas, tá bom? E qual é a etiologia e fatores de risco? Então a gente tem nas causas principais as primárias e as causas secundárias. Pensando em causas primárias, na verdade nada mais é do que o menor consumo de alimentos, né? O menor consumo de nutrientes, seja lá por quais fatores isso seja, né? E secundárias, a gente tem as doenças associadas. Então aqui a gente pensa desde cardiopatias, doenças pulmonares, renais, neurológicas, enfim. Por quê? Vamos imaginar um paciente cardiopata. Ele precisa de muito mais energia para fazer tudo funcionar adequadamente. Então, a necessidade dele, basal, é muito maior. Então, como esse gasto energético é maior, geralmente eles precisam de uma nutrição mais adequada e eles têm um fator de risco aumentado para ter desnutrição, tá? Doenças pulmonares gerais, renais, neurológicas, intestinais também. E quando a gente fala de intestino, a gente não pode esquecer da diarreia, né? Diarreia é uma doença corriqueira aí no dia a dia do pediatra e a gente sabe o quanto que ela pode repercutir na saúde das crianças. Então, a gente inicialmente pensa numa desnutrição aguda, né, pensando numa diarreia aguda, mas os casos de diarreia crônica, né, pensando em alergias alimentares, doença celíaca, enfim, também podem acarretar uma desnutrição crônica de extrema importância na infância. E aí, gente, quando a gente pensa nos fatores de risco e os fatores de proteção, os bebês que nascem pequenininhos, bebês que nascem pequenos para a idade gestacional ou prematuros, eles já têm um maior fator de risco, certo? Quando a gente pensa nos fatores socioeconômicos, também, é o que eu falei para vocês, quanto menor o fator socioeconômico, maior o risco dessa criança ter desnutrição. Aleitamento materno. Aleitamento materno é o fator de proteção que mais despenca em prova, então a gente tem que lembrar que a amamentação é um fator protetor contra a desnutrição, certo? E a alimentação saudável, né? A gente fornecer a melhor quantidade de nutrientes para os nossos pequenos é um fator protetor. E aí, a gente tem a classificação da desnutrição aguda e a desnutrição crônica. Qual a principal diferença entre as duas quando a gente pensa isso na clínica? A desnutrição aguda, ela tem uma repercussão mais de peso, certo? E quando a gente pensa na desnutrição crônica, a gente tem uma repercussão também de estatura. Por quê? Faz sentido isso, né? Inicialmente a criança não ganha peso, certo? Ela começa a perder peso e até então o crescimento está dando conta. Quando isso começa a demorar um pouco mais, né, para resolver, o corpo pensa assim, epa, preciso melhorar, né? Preciso dar um jeito de economizar energia para gastar para o que é mais importante para mim. Então ele breca esse crescimento para poder focar no que é mais vital, certo? Então isso daqui é o classicão, assim, tá bom? E pensando na fisiopatologia, ai, mas fisiopatologia é muito chato. É chato, tá? Mas
Não é que vai cair em prova isso daqui. Mas se vocês não entenderem o que acontece, vocês não vão entender a parte clínica. Então fica muito mais difícil, já vai ter bastante coisa para decorar. Então isso daqui tem que estar na cabeça, tá bom? Primeiro, a gente tem uma ingestão inadequada de nutrientes, ou então uma absorção inadequada de nutrientes quando é o caso de uma desnutrição secundária, certo? E aí a gente tem essa deficiência nutricional, que vai gerar uma deficiência energética e proteica. E aí, tudo isso, né, acarretando ainda na redução da glicose dos lipídios, vai fazer com que o nosso corpo mobilize energia de outros lugares, certo? Então, primeiro, a gente vai consumir toda a nossa glicose, nossa reserva de glicose, e aí vai começar a fazer o quê? Vai começar a tentar buscar energia de outras fontes do nosso corpo. Aí a gente começa a fazer o quê? Catabolismo proteico, certo? A gente tem perda de massa muscular, essa redução da massa muscular, e aí, consequentemente, vai acontecendo um comprometimento progressivo de todas as nossas funções metabólicas e imunológicas. Não tenho proteína, não tenho anticorpo. Meu sistema imune fica lá embaixo, certo? E aí, o que acontece? Várias complicações, como, por exemplo, as nossas infecções, certo? E pode acontecer uma falência orgânica e a morbimortalidade aumenta progressivamente. E aí, só para a gente poder focar nisso tudo que eu falei, então primeiro, o que acontece? Eu não tenho energia, não tenho fonte de energia. O que meu corpo vai fazer? Ele vai lá no meu fígado, vai mobilizar o glicogênio para poder ser essa fonte de energia. Só que isso daqui é uma reserva muito rápida, que geralmente acontece assim, em 24 horas, mais ou menos, e logo depois a gente esgota, tá? E aí, o que acontece? Essa mobilização de gorduras e proteínas que eu falei pra vocês, tá? E aí, conforme isso vai progredindo, a gente tem essa tendência à hipoglicemia e começa a ter um comprometimento sistêmico com toda a baixa taxa de metabolismo, tá bom? E aí, a gente tem, como eu falei para vocês, um comprometimento imunológico, tanto moral e celular, e aqui é muito, muito, muito importante, gente. Por quê? Porque o paciente desnutrido que não tem o sistema imunológico adequado, não tem leucocitose no exame. Então, se a gente pedir um hemograma para esses pacientes e eles não apresentarem leucocitose, a gente precisa ficar de olho mesmo assim. Será que eles não têm? Ou será que eles não estão produzindo leucócitos adequadamente? A gente tem uma perda de massa muscular e, consequentemente, uma menor força. A gente tem, né, nos casos crônicos, como eu falei para vocês, um déficit de crescimento natural. A gente precisa poupar energia. Para que eu vou crescer agora se eu estou precisando de energia para as outras coisas? O coração é músculo, ele sofre também. Então a gente vai ter um menor débito cardíaco com essa diminuição, né, da contratilidade. O paciente pode ter hipotensão e bradicardia. Tudo começa a funcionar mais devagarinho. A gente tem atrofia da mucosa intestinal. Isso é muito louco até, né? Porque a gente precisa absorver mais coisa, só que o nosso intestino não está funcionando direito, então acaba que vira uma bola de neve. Eu preciso de mais nutrientes, meu intestino não consegue absorver, e aí eu tenho atrofia, eu não absorvo, eu pioro, e assim vai. Então vira esse ciclo que é difícil da gente conseguir brecar. A gente tem anemia e outras deficiências nutricionais. Aqui está citado ferro, folato, zinco e B12, mas a gente não pode esquecer da vitamina A também, que é um déficit vitamínico muito importante que a gente apresenta. Lembrar que deficiência de vitamina A acaba acarretando alterações visuais. A criança pode ter xeroftalmia, que é o olho seco, pode ter até umas manchinhas ali no olho, que a gente chama de manchas de Bitot. Então isso é importante saber, tá bom? Nos rins, a gente tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular. No fígado, a gente vai começar a ter hipoalbuminemia, que vai ser responsável por alguns dos sintomas que a gente vai apresentar, e esteatose. Mas como eu vou ter esteatose se eu não tenho da onde tirar nutriente? Como é que eu vou acumular gordura no meu fígado se eu não tenho da onde tirar nutriente? Na verdade, é uma esteatose paradoxal mesmo. Por conta de todo o metabolismo de triglicérides, enfim, essa tentativa da gente compensar esse déficit energético, a gente começa a acumular gordura no fígado. E aí, consequentemente, a gente também pode ter uma alteração de função hepática. A gente também vai ter alteração da bomba de sódio. A bomba de sódio precisa de ATP. Eu tenho energia no meu corpo se eu estou desnutrido? Eu não tenho. Ou seja, não vai funcionar, certo? E aí vai acontecer o quê? Distúrbio hidroeletrolítico, porque minha bomba de sódio e potássio não vai funcionar. E a alteração da pele Fanner, gente, sem proteína, sem cicatrização, sem nada,
tudo vira o caos, tá bom? Então a gente tem manifestação em todos os cantos do nosso corpo. E aí, falando exatamente das manifestações clínicas, a gente tem basicamente 2 quadros clínicos de desnutrição mais grave, né? Que a gente precisa saber, certo? Então a gente tem aqui o marasmo, tá? O marasmo, ele tem essa carinha assim, é uma criança bem emagrecida mesmo, sem nada de tecido subcutâneo, tá? Aqui eu coloquei um menino mais velho, mas a gente tem que lembrar que ele geralmente acomete crianças mais novas. Mas eu coloquei aqui exatamente para lembrar que não é só em crianças mais novas, crianças mais velhas também pode ter, tá bom? A gente tem um déficit total, né, dos nutrientes, então não é só uma coisa que falta tudo. Falta lipídio, falta carboidrato, falta proteína, falta micronutriente. Então essa criança tem um déficit global de todos os nutrientes. E aí, acarreta no quê? Nessa perda extrema aqui de massa muscular, né? Então a gente não tem nada de reserva visivelmente. Essa aparência que é esquelética, tá? A pele ela vai ficar muito fina, os cabelos eles ficam mais quebradiços, é claro, né? E a criança geralmente fica mais irritada, mais apática. Mas isso aqui a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente pensa em apatia, uma criança mais triste, a gente vai pensar mais no kwashiorkor, tá bom? O kwashiorkor é uma outra clínica de desnutrição, mas ela tem algumas diferenças. Geralmente ela acontece em crianças um pouquinho mais velhas, geralmente maior de 2 anos. E a gente acaba falando que ela é uma doença do primogênito. Por quê? Lembra que a amamentação é fator protetor? Quando nasce o segundo filho, o que a mãe faz? Para de mamar para o primeiro filho e começa a focar no segundo filho, certo? E aí, esse primogênito começa a ter déficit nutricional. E aí é assim que vai acontecer. Mas da mesma forma que eu falei no marasmo, não é só em criança mais velha, tá? Crianças menores de 2 anos também podem ter kwashiorkor, tá bom? Geralmente, né, nesse quadro clínico, a gente tem um maior déficit proteico, certo? Então aqui o foco é déficit de proteína. E aí, por conta disso, a gente tem um quadro clínico mais clássico, que é o edema. Então a gente consegue ver uma ascite, tá? A gente vai ter associado uma hepatomegalia, por conta da esteatose que eu falei para vocês, certo? E por outras reações inflamatórias, né? A tentativa do nosso corpo compensar todo esse caos que eu falei para vocês. Também muito característico aqui são as alterações de pele. Então, no marasmo também pode ter. Mas se vocês pensarem em prova, botou alteração de pele, vocês precisam ligar o alarme, que provavelmente a gente está falando de um kwashiorkor, certo? Porque aqui é muito, 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 muito mais importante, tá bom? Essa alteração de pele, certo? E como eu falei para vocês, a apatia também aqui é mais predominante. Então, edema, apatia, lesão de pele e até que se prove o contrário, é kwashiorkor. Mas, professora, eu não posso ter os 2 ao mesmo tempo? Pode ter. Então, a gente pode sim ter o kwashiorkor marasmático. Quando eles cobrarem isso em prova, vão deixar isso mais evidente para vocês. Na vida real, às vezes é um pouco mais difícil a gente conseguir fazer esse diagnóstico certinho, mas em prova vai ficar tranquilo e eles vão dar essas dicas para vocês, tá bom? E para a gente fazer o diagnóstico clássico, a gente precisa de anamnese, avaliação clínica, com o nosso exame físico detalhado. E isso inclui os nossos parâmetros antropométricos, certo? E aí, a gente vai ter também os nossos exames laboratoriais que vão ajudar a gente fechar isso. Quando a gente pensa na anamnese, primeiro de tudo, a gente precisa saber a história dessa criança. Então, a gente precisa entender como que é a vida dela. Então, tem realmente algum fator de risco aí socioeconômico para ter um déficit, né, nutricional? Até lá atrás, como que foi o nascimento, gestação, teve que ficar na UTI neonatal, foi pequeno para a idade gestacional, tem alguma doença crônica, às vezes já tem uma doença celíaca conhecida, enfim. Toda a questão de história já é importante para a gente começar a ligar, né, o que pode ser esse diagnóstico do nosso paciente. E no nosso exame clínico, de bater um olho, a gente já olha que, é um menino emagrecido que tem um aumento do volume abdominal, certo? Se tem um aumento do volume abdominal, provavelmente ele tem uma ascite, uma hepatomegalia. Como eu falei para vocês agora há pouco, isso aqui é mais característico do kwashiorkor, certo? Aqui a gente consegue ver um pequenininho com um monte de lesão de pele. Quando eu penso em lesão de pele, eu penso no kwashiorkor, certo?
E aqui, uma criança extremamente emagrecida. A gente vê essa aparência mais esquelética. Claro que a gente não consegue fechar um diagnóstico só por uma foto, né, gente? Mas aqui, se eu tivesse que chutar, eu chutaria marasmo, tá bom? E aí, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, além desse exame físico, né, a gente vai precisar dos nossos parâmetros antropométricos. Então, aquela coisa, né? Peso, estatura é o clássico. E aí, dentro disso, a gente tem algumas classificações que vocês precisam saber. A classificação de Gomes, ela é usada em crianças até os 2 anos de idade. E ela é feita como? Ela é feita por uma porcentagem de adequação. O que é isso? A gente vai usar o peso da criança com o peso esperado para a faixa dela, para a faixa etária dela. Então a gente vai usar as duas coisas e aí vai ter uma porcentagem para conseguir avaliar qual a gravidade dessa desnutrição, certo? Se a gente fizer essa continha e der entre 76% a 90%, a gente tem uma desnutrição leve. Se for de 61 a 75, a gente tem uma desnutrição moderada. E se for menor ou igual a 60%, a desnutrição é grave, certo? Ou de 1º grau, 2º grau, 3º grau, o que vocês preferirem. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa continha, tá bom? O ponto daqui é que ela, por conta dessa questão de gravidade, né, ela vai avaliar esse risco de mortalidade. Quanto mais grave a desnutrição, maior risco meu paciente tem. E aí, como eu falei para vocês, né, quando a gente tem uma desnutrição crônica, o que é acometido, né, também? O crescimento, a estatura. Aqui a gente olha a estatura, a gente não olha. Então, por isso, ela tem essa limitação, tá? A gente não consegue avaliar se o paciente é um desnutrido crônico ou se é um quadro mais agudo. E além disso, crianças mais altas, teoricamente, vão pesar mais. Então, a gente pode subestimar a desnutrição desses pacientes. E crianças mais baixas vão ter um peso menor. Então, a gente pode superestimar essa desnutrição. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? Com tudo isso daqui. E aí, como eu falei para vocês que a gente, né, vou treinar para vocês saberem como que a gente faz isso, certo? Então, a gente vai fazer essa porcentagem de adequação com o peso atual da criança e o peso ideal para a idade da criança. Eu deixei aqui nesse gráfico, gente, um exemplo de uma menina de 1 ano de idade, se tivesse o peso ideal. O que é o peso ideal? É a média, tá? Ou é o percentil 50, ou o Z-score Z, o que vocês preferirem. Geralmente a curva do meio dos gráficos de crescimento. Que aqui, né, a gente vê que deveria ter o quê? 9 quilos, né, nesse peso para a idade. Se eu pensar numa menina de 1 ano que tenha 6,5, né, 6,5 quilos, e aí, como que é essa desnutrição dessa menina? Eu vou fazer o 6,5 dividido pelo 9, que é o que a gente estava esperando, certo? E vou multiplicar por 100. E aí eu vou ter o meu coeficiente aqui, de 72,2%. E isso equivale a quê? A uma desnutrição moderada, tá bom? Então é assim que a gente faz a classificação de Gomes, não é tão difícil. A única coisa chata mesmo é que precisa ter uma noção mesmo dessas porcentagens, porque isso cai em prova, tá bom? Além da classificação de Gomes, a gente tem a classificação de Waterloo, que a gente acaba utilizando em crianças mais velhas, de 2 a 10 anos, tá? Aqui, a gente tem um ponto de diferença que é importante, a gente também considera a estatura. Ou seja, é super bom para a gente poder avaliar, né, e diferenciar essa desnutrição crônica da desnutrição aguda, tá bom? Ela também é feita por porcentagem de adequação, mas daí a gente vai usar tanto a estatura quanto o peso. E aí, gente, da mesma forma que a gente usou lá no Gomes, né, essa porcentagem de adequação da estatura vai ser a estatura do paciente sobre a estatura ideal, que é no percentil 50 ou no Z-score de 0, tá bom? E multiplicar por 100. E a gente vai ter a relação do peso com a estatura da mesma forma, multiplicando por 100. Igual o Gomes, ela tem as classificações de gravidade. Então, a gente tem a questão de desnutrição crônica e de desnutrição aguda. É muito número. Se eu pudesse sugerir uma coisa, grave o do Gomes, tá? Para pensar em gravidade de desnutrição. Aqui deixa só para entender como que funciona o processo. E se tiver o Gomes na cabeça, vocês vão conseguir resolver o que precisar resolver, tá bom?
E aí, como que funciona, tá? A gente tem aquela relação de peso com estatura maior do que 90% lá no nossa porcentagem de adequação, ou menor do que 90%, e a gente tem a estatura pela idade maior do que 95% ou menor do que 95%. A gente vai fazer as continhas. Então, vamos olhar primeiro aqui, ó. Peso e estatura, maior do que 90%. Se ele tá bom, se ele tá maior do que 90%, eu tenho uma desnutrição? A princípio, não, né? Certo? Mas e se eu tiver a estatura também adequada? Aí eu realmente não tenho mais nutrição, eu tenho um paciente eutrófico, tá? Agora, se eu tiver meu peso adequado e eu tiver uma estatura baixa, o que isso pode significar? Eu tenho duas situações aqui, tá? Ou esse paciente tem uma baixa estatura, que a gente também fala em nanismo, quando a gente fala em desnutrição, tá bom? Ou eu tenho uma desnutrição prévia. Mas como assim uma desnutrição prévia? Pensa o seguinte, é um paciente que fez uma desnutrição crônica. Ele teve uma repercussão do crescimento, só que ele começou a ter uma recuperação nutricional. Ele começou a ganhar o peso e hoje o peso dele está adequado, mas não deu tempo ainda de eu recuperar a minha estatura. Então esse paciente hoje não é mais desnutrido, mas ele ainda está tentando recuperar um comprometimento estatural. Então pode sim ser uma desnutrição prévia, certo? Agora vamos aqui para esse outro lado, ó. O peso, né, ele tá abaixo, o peso relacionado com a altura, ele tá abaixo de 90, ou seja, eu tenho um comprometimento de peso, tá? Então, eu tenho mais desnutrição. O que eu vou olhar? Se eu tiver o peso comprometido e uma estatura adequada, eu tenho uma desnutrição atual, uma desnutrição aguda. E se eu tiver o peso comprometido mais uma estatura também comprometida, eu já tenho uma desnutrição crônica. Então não esqueçam, comprometimento de estatura, a gente tem essa questão de cronicidade do quadro, tá bom? Além dessas duas classificações, a OMS também classifica, gente. E aí, como que eles fazem? Para tudo, a gente tem um gráfico de crescimento, certo? Esse é o nosso gráfico de peso e estatura, aqui dividido em Z-score. O que vocês vão olhar aqui? Os pontinhos mais embaixo, abaixo do Z de -2, tá? Acima é tudo ok. E aí, quando a gente tem esse Z-score entre -2 e -3, a desnutrição aqui é moderada. E quando eu tenho esse Z-score abaixo de -3, eu tenho uma desnutrição grave. Então, são formas diferentes que a gente tem de avaliar a gravidade, né? E a situação ali da desnutrição dos nossos pacientes, tá bom? Além dos três, tem um método que é rápido, prático, que a gente faz nos menores, né? Nos pacientes de 6 meses a 5 anos de idade, que é a circunferência do braço, tá? Às vezes, né, não tem balança disponível, estadiômetro disponível, sei lá em qual parte do mundo que vai ser feita essa avaliação, a gente consegue com uma fita métrica simples medir como que tá o braço do nosso paciente, tá bom? E aí, da mesma forma que, né, quase tudo na pediatria, a gente também tem as diferenças, né? A gente tem o que pode ser dentro da normalidade ou não. Então aqui, se eu tenho uma circunferência do braço maior do que 13,5 centímetros ou 135 milímetros, a nutrição é adequada, tá bom? De 12,5 a 13,5 é um risco de desnutrição, mas não é desnutrição. Começa a preocupar mesmo quando começa a baixar disso, tá? Menor do que 12,5, a gente já começa a ter uma desnutrição efetiva. Então, de 11,5 a 12,4, a gente tem uma desnutrição moderada, e menor do que 11,5 já é uma desnutrição grave. Ah, preciso saber esses valores? Precisa. Tá? Eu sei que é chato, mas precisa. Essa aula tem muito número para poder decorar, mas infelizmente a gente precisa, tá bom? Exames laboratoriais. A gente pode pedir infinitos, certo? Mas a gente tem alguns que conseguem direcionar melhor o nosso tratamento. Então, hemograma completo, lembrando que a gente pode ver o quê? Anemia, a leucocitose que nem sempre vai existir, lembrando que eu falei para vocês no começo da aula. Eletrólitos, distúrbio hidroeletrolítico é comum no paciente desnutrido, certo? Gasometria, glicemia, enfim. A gente tem um monte de exame que a gente pode pedir. Eu deixei aqui, né, selecionado o que costuma cair mais para vocês, tá bom? Mas, no final das contas, tudo que a gente falou que tem de repercussão no corpo, a gente precisa avaliar, porque a gente vai conseguir guiar o nosso tratamento, que é o que eu vou falar para vocês em breve.
E aí, gente, o que eu faço com o paciente desnutrido? Primeiro de tudo, eu preciso identificar que esse paciente realmente tem uma desnutrição e entender a causa. Obviamente, eu vou deixar esse paciente ali, né, estável, vou estabilizar, mas não adianta eu começar a resolver uma desnutrição se eu não tratar a causa de base. É primária? Eu preciso dar um jeito desse paciente comer melhor. É secundária? O paciente tem, por exemplo, uma cardiopatia, o paciente tem uma doença intestinal? Eu preciso dar um jeito de resolver essa causa, porque senão eu vou fazer, né, vou arrumar a casinha para depois piorar tudo de novo. A gente tem que corrigir os desequilíbrios hidroeletrolíticos, tá? E toda essa questão metabólica que está bagunçada. Também vou falar para vocês daqui a pouco. A gente precisa tratar as infecções associadas. Lembrar que no desnutrido, principalmente nos desnutridos mais graves, essa infecção ela é presumida. Ai, não tem quadro clínico, não tem febre, não tem leucocitose, não vou dar antibiótico. Vai sim, você vai dar antibiótico, porque esse paciente ele não tem sistema imunológico suficiente para combater nada. Ele está com a porta aberta lá, escancarada para qualquer coisa chegar e causar uma infecção. Então a gente precisa tratar, tá bom? E quando que eu vou internar esse meu paciente desnutrido? A gente vai internar quando? Esse edema é importante, eu tenho um edema generalizado, então é sinal de gravidade, certo? Quando o paciente tem anorexia, vai resolver eu dar uma alta para um paciente que não consegue comer? Claro que não. Então eu preciso deixar meu paciente ali em observação para conseguir garantir que ele vai comer direitinho, tá? Questões sociais, também não adianta eu dar alta para alguém que não vai ter condição de comprar uma comida, não tem condição ali de ofertar essa nutrição adequada para o pequeno. E pacientes menores que 6 meses, então bebezinho não tem jeito, precisa ficar em observação, tá bom? E quando a gente está com um paciente ali, né, internado, como que a gente vai fazer todo esse manejo? Primeiro de tudo, a gente vai estabilizar. Então, primeira semana, eu quero estabilizar o meu paciente. Por quê? Eu não quero que ele ganhe peso nesse momento. Eu preciso conseguir dar um jeito naquela bagunça toda que está o corpo dele. Porque tudo que está acontecendo pode aumentar ainda mais esse risco, né, de tudo pro organismo dele. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai corrigir hipoglicemia, tá? A gente vai corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, são coisas extremamente importantes, tá? A gente vai fazer uma reidratação com cautela. Adianta, o paciente não tem nada ali dentro do corpo. Eu vou jogar líquido para dentro? Não vou. Porque isso daqui ainda pode gerar outras complicações ainda mais importantes. Então aqui a gente precisa fazer uma reidratação com cautela, tá bom? A gente vai corrigir a hipotermia. Então pensa, o metabolismo do meu paciente está todo em slow motion, tá tudo devagarzinho. O que eu vou fazer? Eu preciso corrigir essa temperatura que está lá embaixo, porque o corpo dele já não está dando conta nem de segurar essa temperatura. Eu vou repor as minhas vitaminas e minerais. Lembra? O paciente também tem deficiência de micronutriente, então a gente vai repor o zinco, cobre, ácido fólico, vitamina A. Mas professor, e o ferro? O ferro a gente não faz aqui, a gente vai fazer na segunda fase e eu vou falar para vocês. Por quê? O ferro, ele acaba sendo um alimento para bactérias. E aí, é um paciente que já está possivelmente infectado. Se eu der o ferro, o que vai acontecer? Eu posso piorar esse quadro do paciente. Então, aqui não é a hora da gente repor o ferro. Até porque aqui a gente está estabilizando o nosso paciente. Eu preciso deixar ele ali, né, cercado de coisas que são realmente vitais, tá? Ah, mas o ferro é vital. Claro que é, mas a gente vai repor, só não agora, tá bom? E vamos tratar as nossas infecções, que nem eu falei para vocês. Paciente desnutrido grave, internado ainda, ele tem infecção. Até que se prove o contrário, mas na dúvida a gente vai tratar, tá bom? Da mesma forma que a gente faz a hidratação com cautela, a alimentação também precisa ser gradual. Se eu jogar alimento querendo recuperar esse peso muito rápido, eu vou causar danos ainda maiores para o meu paciente. Então a gente faz uma alimentação, né, de baixa caloria, uma alimentação na manha, geralmente com uma fórmula que chama F75, tá? Que pode ser dada ou por via oral ou por sonda, dependendo de como tiver o paciente. E aí, como eu estava falando para vocês, né? Se eu resolvo falar assim, não, vou resolver esse paciente agora, vou jogar alimento, vou recuperar esse peso na primeira semana, o que eu posso acarretar no organismo dele? A síndrome de realimentação, que é uma coisa extremamente grave, porque tem distúrbio hidroeletrolítico que pode ser fatal, tá? Então a gente pode gerar uma hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia e hipernatremia. Então,
o caos que já estava instaurado no corpo dele pode ser piorado se a gente resolver apressar as etapas. Então, nessa fase aqui, é uma fase de mãe. A gente vai devagarinho para conseguir deixar a casinha mais arrumada. Para daí a gente começar a reabilitar de verdade o nosso paciente. Dá para vocês verem que não é algo rápido. A gente vai devagar. Então, essa segunda fase, que é a fase de reabilitação, vai da segunda até a sexta semana. Então, não é uma coisa rápida. Aqui sim, a gente quer começar a recuperar o peso, então a alimentação começa a ser mais intensiva. Aquela fórmula que era F75 vai ser F100. Aqui entra a reposição do ferro, então o paciente já está com tudo, distúrbio eletrolítico, glicêmico, enfim, tudo ajustado, o antibiótico já está fazendo seu efeito, eu vou poder colocar o nosso ferro, tá bom? É muito importante, imagina uma criança internada mais de uma semana no hospital. Eu preciso, né, fazer essa reabilitação mais lúdica. Eu preciso brincar com essa criança, conseguir deixar ela à vontade no ambiente, porque imagina, entra, né, e tá ali naquele ambiente hospitalar, tendo que repor tudo, às vezes por via endovenosa, né, é um estresse. Se a gente não deixar essa criança tranquila, né, e conseguir brincar de alguma forma, às vezes a gente pode retardar ainda mais esse momento de reabilitação. E vamos começar a preparar para a alta. Como que a gente faz? Vamos começar a orientar os familiares, né? Conversar com a criança, inclusive, mesmo ela sendo pequenininha, fazer todas as orientações necessárias para a gente poder garantir que a nossa alta tenha sucesso, tá bom? E aí, depois da alta, não é que você vai dar alta e vai falar tchau, acabou, resolveu? Não, a gente vai precisar ter um acompanhamento, que também é longo, tá? De 7 a 26 semanas a gente vai precisar acompanhar o nosso paciente. Fazendo o quê? Monitorando o ganho ponderostatural. Imagina, você dá alta, o paciente volta depois de uma semana, ele começou a perder peso de novo. A gente precisa rever, não dá pra gente deixar esse paciente em casa, certo? Opa. É isso, gente. Então, quando a gente vai fazer todo esse acompanhamento pós-alta, a gente vai monitorar esse ganho de peso, tá bom? E quando que eu vou migrar para esse tratamento ambulatorial? Quando que eu posso, depois daquela fase ali de reabilitação? Eu preciso ter resolvido tudo o que estava associado, então todas as doenças associadas, tá? Ele, de preferência, vai estar sem edema, então o paciente já vai ter ausência de edema e bom apetite. Não adianta a gente dar alta se o paciente não consegue comer, que nem eu falei para vocês, tá bom? E professora, quando é que eu posso tratar uma paciente ambulatorialmente? Quando que eu posso já pular essa fase de internação e já fazer o tratamento ambulatorial? Eu posso? Você pode, desde que não tenha nenhuma doença associada, cuidado com as infecções que eu falei para vocês, tá? O apetite da criança tem que estar preservado, porque se ela não conseguir comer não adianta. O edema, ele precisa estar ou ausente ou ser muito pequenininho, né? Um edema bem mínimo. E o que a gente vai fazer com esses pacientes quando eles puderem fazer o tratamento ambulatorial? A gente tem alimento pronto, que tem uma misturinha aí de leite, amendoim, enfim, que tem uma grande quantidade de caloria para a gente poder garantir a nutrição do nosso pequeno. O que costuma cair na prova, gente? Quando receber alta do tratamento. Então vamos lembrar? A gente vai dar alta para o nosso paciente quando a relação do peso com a estatura já está maior do que o Z-score de -2. E esse paciente também tem ausência de edema por pelo menos 2 semanas. Ou então, se o nosso paciente já tem uma circunferência do braço maior do que 125 milímetros, com também ausência de edema há pelo menos 2 semanas. O que pode aparecer de pegadinha para vocês, gente? A gente também tem uma síndrome de recuperação nutricional, que é diferente daquela síndrome que eu falei para vocês de realimentação. Aqui, o paciente, ao longo do processo, né, de reajuste desse peso, dessa estatura, ele pode ter algumas alterações clínicas. Então, o que a gente pode ter? Ascite. Mas a ascite não tem relação com a desnutrição? Tem, mas paradoxalmente ela também pode aparecer nessa fase de recuperação nutricional, tá? O rosto também pode ficar edemaciado. O paciente pode ter aumento da pelificação no corpo, então ele tem um hirsutismo. Alterações do cabelo, mas como assim eu estou fazendo a recuperação nutricional do meu paciente e ele tem essa alteração do cabelo, né? Como começou a aparecer? É transitório, tá?
Também pode ter hepatomegalia. O paciente também pode fazer, ter esse aparecimento desses vasinhos no rosto, tá bom? E o paciente também pode apresentar uma sudorese importante. Lembrar aqui que é transitório, regride espontaneamente de 2 a 3 meses. E no laboratório eles também podem apresentar hipergamaglobulinemia e eosinofilia. Tudo isso é transitório, é uma questão aí de reajuste do corpo quando a gente deixa a casinha em ordem. Vamos resumir? Muita coisa, tá? Aqui no resumo eu coloquei pontos mais importantes, porque é muito número, é muita informação, só para a gente tentar recapitular tudo que a gente falou. Então, a nossa desnutrição é esse desbalanço energético, né? É um maior gasto com um menor consumo, certo? Ela pode ser aguda e crônica, primária ou secundária. E para a gente classificar, a gente tem a classificação de Gomes, que avalia principalmente a desnutrição aguda, vem do grau de gravidade. E a gente também tem a classificação de Waterloo, que aqui consegue avaliar a desnutrição aguda e a crônica, certo? E aqui também tem a avaliação da estatura em conjunto com o peso, tá bom? Desnutrição grave, a gente pode ter, quando a gente tem a relação do peso com a estatura menor ou igual ao Z-score de -3, lembra? Pela OMS. Circunferência do braço menor do que 115 milímetros, né, ou 11,5 centímetros, e presença de edema generalizado, né, bilateral generalizado, tá bom? E lembrar que o tratamento é gradual. Não adianta eu querer tratar esse paciente de uma hora para outra. A gente precisa ir devagar para evitar complicações desse tratamento. Então, gente, o que pode aparecer de pegadinha? Uma recuperação, síndrome de recuperação nutricional. O que é isso? São alterações no corpo do paciente que aparecem de 20 a 40 dias após o início do tratamento e que regride espontaneamente, tá? A gente tem alterações laboratoriais, mas as alterações clínicas são alterações que chamam a atenção. Então, o paciente pode ter ascite, que é um quadro clínico característico de desnutrição. Como é que eu estou tratando meu paciente desnutrido e ele tem ascite? Realmente é paradoxal, tá? O paciente pode ter esse edema de face, hirsutismo, aumento de pelos ao longo do corpo, alteração de cabelo, que também é um sintoma de desnutrição. Hepatomegalia, outro sintoma de desnutrição que aparece aqui. A gente pode ter esses vasinhos no rosto, né, telangiectasia na face e uma sudorese excessiva. Isso aqui não é para preocupar, é diferente daquela outra síndrome que eu falei para vocês no começo. Isso é como se fosse uma readaptação do corpo a todo esse reajuste pondero-estatural. E é transitório e tudo vai ficar bem, tá bom? Vamos resumir? Muita informação, muito número, muita coisa para decorar. Desnutrição é o desbalanço do que a gente consome com o que a gente gasta. Na verdade, a gente está gastando mais do que consome, certo? Ela pode ser aguda ou crônica, primária ou secundária, então lembrar que primária é a baixa ingesta, secundária outras doenças gerando a desnutrição. E lembrar aqui só, né, gente, a crônica, repercussão na estatura. A gente tem a classificação de Gomes para avaliar a gravidade e a gente olha a desnutrição aguda. Esses valores precisa saber. Classificação de Waterloo. A gente consegue avaliar a desnutrição aguda e crônica. E a gente tem essa avaliação da estatura também, certo? Se vocês decorarem os 90% e os 95%, tá suficiente. Se quiser decorar o resto, também pode. Mas, se tiver que guardar um número, guarda do Gomes, tá? Que vocês conseguem resolver o resto das questões. Desnutrição grave. Lembrar, peso por estatura menor do que o Z-score de -3, menor ou igual, né? Circunferência do braço, menor do que 115 milímetros, ou 11,5 centímetros. E presença de edema generalizado, tá bom? E o tratamento tem que ser gradual, gente. Não pode tentar tratar rápido, porque a gente pode causar outras repercussões sistêmicas e piorar o quadro do nosso paciente. Bora treinar? Vamos pensar no Pedro, um pacientinho de 7 meses. Ele vinha consultando o posto de saúde com queixa de recusa de alimentos e dificuldade de ganhar peso há 4 meses, logo após o desmame. Então lembrar, né, gente, a amamentação é um fator protetor. Desmamou, começa o fator de risco, tá?
A mãe trabalha na lavoura e a criança é cuidada por uma vizinha. Ele aceita pequenos volumes da mamadeira, em torno de 2 vezes ao dia, ou seja, é pouco, né? E bebendo várias mamadeiras de chá. Ele aceita 2 a 3 colheres de papa de arroz com caldo de feijão 1 vez ao dia. Então, o que a gente está vendo? Esse paciente, ele tem um déficit, né, calórico ali, um déficit nutricional importante. Ele não está conseguindo consumir o que ele deveria, tá? Então, se a gente pensar num quadro de desnutrição, aqui a gente está pensando num quadro de desnutrição primária, certo? Gestação e parto sem intercorrências, então não tem aqueles fatores de risco de nascimento. O peso de nascimento, inclusive, eles dão aqui um peso adequado, 3.280. Ao exame, pálido, ativo. Lembra? Ativo já é uma dica, certo? Lembra o que eu falei para vocês? Ativo geralmente é marasmo, tá? Hidratado, subcutâneo escasso, musculatura hipotrófica sem edema. Então ele está falando de um paciente que tem uma aparência esquelética e não tem edema. De novo, marasmo, certo? O peso atual dele é de 5.950, sendo que o peso esperado era 8.450. Então ele já te dá os valores aqui do que seria esperado para a idade dele, tá bom? Comprimento 64 centímetros, sendo que o esperado era de 70. Ou seja, eu já tenho um comprometimento estatural, que quando é bebezinho, a gente fala de comprimento porque a gente mede eles deitados, certo? Se eu tenho alteração estatural, eu tenho uma desnutrição crônica. Combinado? E aí ele já te dá a relação da estatura por idade de 91,5 e peso estatura para a idade de 87,5, tá bom? E aí a gente consegue fazer a nossa avaliação. Então, o que o nosso paciente tem? Olhando tudo aquilo que eu citei para vocês, né? Ele tem um marasmo primário, tá? E quando a gente vai classificar essa desnutrição, o que a gente tem que fazer? Vamos lembrar? Eu quero muito classificar por Waterloo. Tá bom, olha lá, dá uma rebobinada e dá uma olhadinha nos parâmetros. Mas como eu falei para vocês, minha sugestão é que vocês decorem uma coisa só, tá? Se a gente for fazer a classificação de Gomes, essa porcentagem de adequação, a gente vai colocar o peso dele pelo peso esperado e multiplicar por 100 e a gente vai ver que dá 70,4%. Então, esse paciente ele tem uma desnutrição moderada, tá? Então, é um marasmo primário com uma desnutrição moderada ou de 2º grau. E aí, vamos olhar para o nosso Waterloo, claro, vamos deixar aquela questão de gravidade para o Gomes, mas vamos olhar aqui, claro, né? Que a gente vai acabar confirmando o que a gente já sabe. A gente tem a relação da estatura por idade menor do que 95% e a relação do peso com estatura menor do que 90%. Então, ele tem desnutrição crônica. Vocês veem? Vocês não precisavam nem disso daqui para saber que ele tinha uma desnutrição crônica, era só olhar o comprometimento do comprimento, certo? E aí, gente, na era da obesidade, a desnutrição ainda é um problema na infância? Ela é, né? Um problemão e, inclusive, um problemão para a prova. Obrigada, gente. Bons estudos!